Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Mau sinal. Este ano não vai haver mais cortes adicionais no IRS. Portugal tem uma situação económica que é mais vantajosa do que a média da União Europeia. Portugal tem uma saúde financeira que não tenham vergonha de o dizer a ninguém, porque é mesmo verdade, faz corar de inveja qualquer economia da União Europeia. Qualquer. Não há uma única que possa, digamos, dizer que está a fazer melhor do que nós. Há cerca de um mês, Luís Montenegro fez uma viagem no tempo. Recuou ao longínquo dia 28 de setembro de 1992 e recuperou uma tese de Braga de Macedo, então Ministro das Finanças, que ficou para a história. Portugal é um oásis no deserto aflitivo das contas públicas da Europa. Em bom rigor, há um mês atrás, a declaração de Montenegro soava ao otimismo exagerado, mas ninguém punha em causa a excelente saúde das finanças do Estado. Mas no mês acontece muita coisa e talvez não seja má ideia voltar atrás e deixar uma pergunta. Se fosse hoje, o Primeiro-Ministro teria o mesmo arrojo em pintar um quadro tão favorável? Talvez não. Vamos a factos. No primeiro trimestre do ano, as contas públicas registraram um déficit de 0,7% do PIB. Ou seja, a diferença entre o que o Estado arrecadou e o que gastou nesse período foi negativa em 510 milhões de euros. Foi a primeira vez, desde 2022, que Portugal iniciou um ano com um déficit orçamental no primeiro trimestre. Depois, no futuro próximo, a recuperação será mais difícil. Há um consenso nas organizações internacionais de que o crescimento do produto em Portugal será menor do que o esperado pelo governo. Ou seja, acabaram as folgas para cortes adicionais no IRS, como nos 2 últimos anos. E a acreditar no ex-governador de Portugal, Mário Centeno, Portugal não cumpre desde 2024 as regras financeiras da União Europeia. Daqui a 2 anos, se tudo correr como prevê o ex-ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal, Portugal terá a fazer um corte de 12 mil milhões de euros ao que gasta na sua despesa, diz o economista. Mas talvez ainda haja mais dados preocupantes do que estes sinais da conjuntura, como, por exemplo, os dados do Fundo da Economia Portuguesa. As exportações, por exemplo, que na era da Troika passaram de 30% para 49,5% do PIB, estão a recuar. Hoje representam cerca de 43,5% do produto. E mais desanimador ainda, ou para usar a expressão do diretor da Faculdade de Economia do Porto, Óscar Afonso, um murro no estômago da nação, soubemos que, na semana passada, somos 11,4 milhões de pessoas, não os 10,6 milhões, número que usávamos para calcular a riqueza nacional. O bolo pode crescer um pouquinho, mas é certo que entre os economistas que a riqueza dos portugueses em comparação com a média da União Europeia nos vai colocar numa situação ainda mais desfavorável. Em vez dos 81,3% de riqueza da média europeia, estamos agora com os novos dados da população em 77% nas contas de Óscar Afonso. Ou seja, somos o 6º país mais pobre em rendimento per capita dos 27 Estados da União Europeia. Caímos na realidade? O discurso do oásis que os governos de António Costa e Luís Montenegro nos andavam a vender não passaram de propaganda? Oportunidade para falarmos com Ricardo Roja, economista, académico, ex-presidente da Agência para o Investimento do Comércio Externo de Portugal e colunista do Público. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Ricardo Roja, em primeiro lugar, muito obrigado por vires ao P24, é um prazer muito grande ter-te aqui connosco. Os números de execução orçamental do primeiro trimestre e os dados da população do INE permitem-nos dizer que andamos iludidos com a situação da economia e das finanças públicas até agora, ou nem por isso? Bem, sem dúvida que nos permite afirmar que nos julgávamos mais ricos do que agora nos julgamos. E essa é a primeira leitura que podemos fazer dos dados que foram anunciados, que foram revistos na última semana e, portanto, temos mais população, o que para o mesmo nível de PIB significa um PIB per capita mais baixo. E, portanto, é uma constatação que nos faz rever toda a teoria dos últimos anos de convergência económica para os níveis médios da União Europeia, porque, na verdade, aquilo que vemos é que com esta revisão em baixa do PIB per capita, que não é ainda definitiva, ou ainda falta apurar que impacto é que esse crescimento populacional teve ao nível do PIB, portanto, do numerador, mas ainda assim faz-nos rever a tese da convergência económica e, afinal, o que vamos constatar no final do dia é que, efetivamente, não houve convergência económica e Portugal estará hoje nos lugares últimos
da União Europeia, salvo erro no 22º lugar, entre 27, portanto já houve quem tivesse feito essas contas, e portanto é uma constatação que nos entristece certamente. Relativamente ao exercício orçamental, pronto, aí o impacto e a avaliação é mais de natureza conjuntural, e portanto aquilo que vemos é que no primeiro trimestre deste ano tivemos um déficit orçamental de 0,7% do PIB, o que contrasta bastante com as primeiras indicações que esperávamos para este valor. Recordo que em contabilidade pública, ou seja, numa lógica de caixa, tínhamos tido no primeiro trimestre deste ano um ligeiro superávit, e a verdade é que em contabilidade nacional, ou seja, incluindo já os compromissos assumidos, mas não ainda deduzidos ao caixa do Estado, tivemos um déficit de 0,7% do PIB. E, portanto, o que vemos com estes dados é que já estamos a incorporar as medidas que resultaram da resposta pública governamental ao comboio de tempestades e que vai colocar um grande desafio à execução orçamental nos próximos meses, tendo em conta que a segunda metade do ano costuma ser mais pesada, mais despesista, do ponto de vista do Estado. Eu tinha uma pergunta para te colocar a propósito da interpretação do déficit no primeiro trimestre. Ou seja, aquilo que nós sabemos, uma das explicações que o Governo deu tinha precisamente a ver com a gestão e o investimento na reparação dos comboios, do tal comboio de tempestades, mas para todos os efeitos, para a maior parte das pessoas, é que a ideia que persiste é que não, enfim, há muitas coisas ainda que estão por pagar, há apenas manifestações de interesse. Aquilo, portanto, que fica contabilizado no primeiro trimestre, foi isso que tu disseste, só para esclarecer, porque é uma questão muito importante, é que já lá está inscrito aquilo que o Estado vai gastar, que está a gastar neste momento e vai gastar no futuro. Exatamente. Portanto, é a lógica do compromisso estabelecido pelo Estado. Enquanto que a outra forma de avaliar a contabilidade do Estado é numa lógica de caixa, ou seja, aquilo que efetivamente já entrou e já saiu. E, portanto, o que nós vemos é que numa lógica de caixa tinha havido um ligeiro superávit das contas públicas no primeiro trimestre, mas incorporando os compromissos já estabelecidos, passamos do tal ligeiro superávit para um déficit já com algum significado, 0,7% do PIB, o que já não víamos há algum tempo. Deixa-me confrontar-te com uma outra questão que andou aí e, enfim, eventualmente até de uma forma muito discreta, que tem a ver, portanto, com o texto que o ex-ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, escreveu no Público, onde ele dizia, portanto, que Portugal está desde 2024 em incumprimento na regra da despesa líquida, o que exigirá um corte nos gastos de 12 mil milhões de euros na despesa daqui a 2 anos. Isto foi pouco falado, mas na tua opinião, tu achas que é uma questão que nos devia preocupar? Ou seja, estamos a cair outra vez naquela tentação de viver com ilusões até que um dia, lá para 2028, a fatura nos chegue com toda a sua grandeza e dramatismo? Eu não me queria referir ao número em si, porque eu teria que correr os mesmos cálculos, coisa que não tive a oportunidade de fazer, mas aquilo que posso assegurar é que, de facto, espera-nos um exercício orçamental em 2027 e 2028 bastante exigente e que vai, provavelmente, agravar a desaceleração económica em Portugal. Isto porquê? Porque é de manual que a política orçamental deve ser contracíclica, ou seja, quando a economia está a desacelerar, o governo aumenta a despesa pública, que por si só é um indutor de atividade económica e, portanto, potencial crescimento económico. E quando a economia está a crescer bem, aí o Estado deve tirar o pé do acelerador e deixar à iniciativa privada a condução da atividade económica e, com isso, ter uma filosofia de maior disciplina orçamental, precisamente para resguardar-se e acumular reservas nos tempos bons, para depois, precisamente, poder amortecer o impacto em momentos menos bons. Ora, aquilo que vemos é que em 2027, com a economia já a desacelerar neste preciso momento, e em 2027 vamos ter uma política orçamental que provavelmente vai ser restritiva, ou seja, não vai cumprir essa função contracíclica que a teoria de manual nos ensina. E isto porquê? Porque em 2025 e em 2026 o Estado português provavelmente esgotará a margem orçamental de que dispunha ao abrigo das novas regras de política orçamental na União Europeia, que estipulam um crescimento máximo para a despesa líquida, que é um conceito também ele novo, e que apura os eventuais desvios, face ao que é permitido, numa base plurianual. E, portanto, aquilo que vemos, como eu dizia, é que em 25 e 26, provavelmente o Estado vai esgotar essa margem orçamental de que dispunha ao abrigo das regras, o que vai depois obrigar a corrigir nos anos seguintes, nomeadamente em 27 e 28, de forma que, com a economia a desacelerar, e neste momento espera-se um crescimento entre 1,5% e 2%, provavelmente mais para 1,5% do que para 2%, e vamos ver também um efeito de provável continuação dessa desaceleração para 27, na medida em que, por exemplo, o PRR deixa de existir, e, portanto, o PRR tem
assumido um pendor, uma força, ao fim e ao cabo, expansionista da economia, porque está a promover investimento e, portanto, com isso, promover a atividade económica. E a verdade é que em 2025 esse efeito vai provavelmente ser bastante inferior e vai contribuir para uma tendência de desaceleração da economia portuguesa que já se sente hoje, a que, como eu disse, se vai somar uma política orçamental mais restritiva e, portanto, os ventos vão ser todos eles contrários à condição de política económica em Portugal. Deixa-me pegar aqui numa outra questão, enfim, nesta espécie de voo em que a gente vai escolhendo vários subtemas dentro da discussão das questões da economia, portanto, das finanças públicas, e vou-te fazer uma pergunta sobre um tema ao qual tu és particularmente sensível, que é o das exportações. Em maio, a Comissão Europeia lançou um aviso sobre a perda da cota das exportações das empresas portuguesas no estrangeiro. Tu achas que isto pode ser que será um problema passageiro ou temos aqui um problema estrutural que pode a prazo pôr outra vez Portugal numa espiral de endividamento para sustentar o déficit na balança de pagamentos, ou seja, a balança que mede a diferença entre aquilo que nós vendemos ao exterior e aquilo que nós compramos ao exterior. Esta é uma questão estrutural e preocupante, Ricardo. É uma questão que, sobretudo, tem que ser analisada sob diferentes prismas. Em primeiro lugar, o que nos mostram é que, efetivamente, as exportações em proporção do PIB têm vindo a diminuir desde os quase 50% que atingiram há poucos anos atrás, salvo em 2023, ou 22 ou 23, para próximo de 45% no último ano. Ora, isto tem a ver com vários fenómenos. Em primeiro lugar, há que distinguir entre o que são exportações de bens e o que são exportações de serviços. Isso é facto, isso é certo que as exportações de bens têm vindo a diminuir em proporção do PIB, não em termos nominais, em proporção do PIB. Também é certo que as exportações de serviços têm vindo a aumentar. E, portanto, há por aí uma divergência que é importante salientar. E isto porquê? Porque provavelmente o futuro de Portugal é especializar-se progressivamente mais na exportação de serviços, que não se resumem apenas a serviços de turismo, resumem-se a muitos serviços que, por exemplo, estão conexos com a atividade industrial e em que Portugal tem cartas a mostrar no comércio internacional. E, portanto, essa é uma primeira evidência. Mas voltando à questão estrutural de deterioração desse rácio exportações-PIB, aquilo que vemos é, por um lado, todos os países estão, em proporção do seu comércio internacional, a exportar tendencialmente menos. Isto porquê? Porque o próprio mundo já não é tão globalizado como outrora, o próprio mundo está a fragmentar-se e, portanto, o potencial do comércio internacional está restringido por essa via. Ou seja, o que se vê hoje em Portugal não é um fenómeno idiosincrático de Portugal, é um fenómeno que se observa noutros países também. Depois, aspecto também importante é que ao longo dos últimos 10, 15 anos a economia portuguesa conheceu uma transformação estrutural no sentido em que passou a especializar-se em muitos segmentos de atividade nos quais antes não se especializara e, simultaneamente, perdeu competitividade em alguns dos setores onde antes era mais especializado e mais competitivo. E voltamos sempre à questão dos setores ditos tradicionais. E, portanto, o que há neste momento é uma substituição desses setores ditos tradicionais da economia portuguesa por outros que são emergentes, que em muitos casos são de maior valor acrescentado. Por exemplo, o caso do que tem vindo a suceder ao longo dos últimos anos no setor de bens farmacêuticos e relacionados é extraordinário. Aquilo que sucedeu também nos serviços de telecomunicações e serviços de informação... Ou na indústria aeroespacial, por exemplo. É também extraordinário. A indústria aeroespacial e, sobretudo, a aeronáutica, que é o vetor que tem mais atividade em Portugal, extraordinário. A verdade, porém, é que nenhum destes setores conseguiu ainda suplantar as perdas de competitividade que tivemos nos outros setores, onde as pressões competitivas são hoje maiores. De forma que o que Portugal precisa é, de facto, de reforçar este estímulo exportador e este ímpeto exportador nestes novos setores, onde estamos ainda a ganhar embalagem, mas onde podemos, obviamente, competir nos mercados internacionais, não só nestas áreas bastante sofisticadas e de grande valor acrescentado, mas também noutras, quiçá de não tão valor acrescentado, mas que também têm os seus nichos de sofisticação, como, por exemplo, a indústria alimentar ou o setor da construção, que são setores frequentemente mal amados na economia portuguesa, mas que no final do dia contribuem muito para a atividade económica em Portugal. Portanto, juntando todas estas peças, ou seja, portanto, uma certa degradação da estabilidade das contas públicas, há algumas ameaças resultantes da transformação estrutural da economia portuguesa no que diz respeito à exportação. Com a revelação dos censos, isso, na tua opinião, justifica que a sociedade portuguesa volte a focar-se mais no debate sobre o que é a economia, o que é a sua competitividade, e tu achas que isso vai ter consequências políticas a curto prazo? Do ponto de vista do exercício orçamental, a pressão neste
neste momento vai ser de conter o gasto público. O que não será fácil, não só em face dos compromissos que já foram assumidos, mas também em face de algumas medidas que vamos vendo anunciadas, a mais recente das quais a ideia do Fundo Soberano, que podem oferecer riscos de natureza orçamental ao Estado português. Do ponto de vista da competitividade portuguesa na cena internacional, o indicador que chave vai ser o saldo da balança corrente, de transações correntes da economia portuguesa. Para já temos uma situação equilibrada e, portanto, mostra que não estamos a viver acima das nossas possibilidades, uma expressão que outrora foi muito mediática. E, portanto, essa condição de equilíbrio é fundamental e neste momento observa-se. Agora, efetivamente, tendo em conta as questões que já referimos do ponto de vista das exportações, que não sendo, como eu disse, idiosincráticas de Portugal, ou seja, não sendo específicas de Portugal, nos merecem, apesar de tudo, consideração e alguma reflexão, será fundamental trabalhar sobre esse eixo de competitividade. E que eixos de competitividade são esses? Desde logo, os custos de contexto, que estamos repetidamente a discutir ao longo dos anos, mas continuamos a verificar, o excesso de burocracia, as dificuldades de licenciamento. Também depois a própria dimensão das empresas, porque essa é uma realidade da economia portuguesa que também, ano após ano, continuamos a discutir e que continua a verificar-se. Ou seja, as empresas portuguesas são tendencialmente pequenas face às suas congêneres europeias. Isso levanta questões não só de escala, mas também de capacidade de gerar valor acrescentado, de investir em inovação, de ter acesso a outros meios de financiamento, naturalmente associada à questão de gerar valor acrescentado, também a capacidade de pagar salários mais elevados e, portanto, também ir concorrer com outras realidades europeias e, portanto, tudo o que for possível de fazer nesse domínio será bem-vindo. E, por fim, uma última nota, é cada vez mais importante que nós reposicionemos também as nossas exportações no seio de ecossistemas industriais a nível europeu, de consórcios a nível europeu. Porque, de facto, com o mundo a fragmentar-se e a regionalizar-se, será cada vez mais importante que Portugal faça da pertença a essa região europeia e esse macro-tecido empresarial europeu uma efetiva alavanca de crescimento das suas empresas. Isso vai fazer com que as empresas portuguesas cada vez mais tenham que investir na construção dessas parcerias e dos consórcios, não só para se integrarem com maior facilidade no mercado único, mas também para beneficiarem de forma mais significativa das possibilidades de comércio internacional que a União Europeia tem vindo a estabelecer com as regiões do mundo que, não obstante a postura negativa dos Estados Unidos, continuam abertas ao comércio internacional. Ou seja, aproveitar as vantagens de uma economia continental, que era um dos grandes argumentos fundadores do mercado único, da CE e também da União Europeia. Ricardo Arroja, foi um prazer muito grande ter-te aqui connosco. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Trata-se da vitória dos valores constitucionais sobre a arrogância com que o Governo enfrentou esta dificuldade. Ou seja, o Governo foi avisado por parte do Partido Socialista de que as opções radicais que estava a adotar na lei da imigração, estabelecendo uma aliança com o Chega, conduziria a maus resultados, tanto mais que foi feita com o atropelo dos valores democráticos, nomeadamente no coração da democracia, na própria Assembleia da República. Andamos nisto. Note-se esta declaração do secretário-geral do Partido Socialista atacando duramente o PS pelas suas opções políticas na imigração. Isto aconteceu há quase um ano atrás. Agora, repara-se no anúncio desta segunda-feira do novo porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, que vai reclamar a ida de José Luís Carneiro e outros dirigentes socialistas à Assembleia para explicarem um aumento sem precedente da população estrangeira em Portugal, revelado pela atualização das estatísticas oficiais do país. Se há uma matéria em que o centro político devia procurar consensos, era na sempre divisiva política da imigração. Não é por aí que o PS e o PSD têm ido. Já não basta o ajuste de contas no presente. O PSD precisa também desburacar o passado. O PS já reconheceu de resto que a sua política de manifestação de interesse estava errada. O que quer agora Sebastião Bugalho com esta manobra? Para lá do espetáculo gratuito, uma pergunta difícil de responder. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.